Criações feitas pelo ser humano. O ser humano tem uma carta imensa, tem um currículo imenso de incríveis construções. Isso inclui Pirâmides do Egito, Torre de Paris, Cristo Redentor, Estátua da Liberdade, entre inúmeras construções incríveis dos seres humanos. Palmas pra gente, a gente é incrível. E é nesse vídeo que eu vou falar e mostrar muitas criações geniais feitas pelo ser humano. Acompanhe. Começando com a Torre de Paris. Se a gente vasculhar bem no Google, a gente vai encontrar a história dessa torre. E ela não foi feita para ser visitada, para ser um ponto turístico, não. Ela foi criada para ser colocada uma bomba ali debaixo dela. Pesquisa depois, não vou dar spoiler não, vale a pena pesquisar que é muito interessante. Mas essa é uma das maiores construções feitas já pelo ser humano. Ela é muito alta, chega a ser uma das maiores construções do planeta Terra, com altura de 300 metros, é muito grande. Burj Khalifa, essa sim é a maior construção do mundo, maior literalmente. Esse é o arranha-céu mais grande do planeta Terra, com altura de 828 metros. É mais do que o dobro do tamanho da Torre de Paris, meu parceiro. É uma construção incrível e genealógica, muito bonita. Se encontra em Dubai, se eu não me engano. Se eu tiver errado, comenta aqui, galera. Mas se eu não me engano, fica em Dubai, sim. É uma construção espetacular. Sem contar que dentro é luxuoso demais. Vale a pena explorar, conhecer. Claro, se tu tiver dinheiro, né? Se tu não tiver dinheiro, tu não vai sair nem do Brasil. Agora vamos parar de falar de edifício e vamos falar de coisas tecnológicas. Por exemplo, celular. Caraca, meu parceiro, criação do celular. Eu já me parei pensando como é que o ser humano pode ter raciocínio, o QI de criar uma coisa tão incrível como o celular. Meu parceiro, que é isso? Tem que ter uma mente divina, sabe? Pra construir uma coisa dessa. Não passa na minha cabeça como é que cria nem um capacitor, conector de carga. Tudo muito bem estruturado, mano. É tudo muito genealógico. Cada detalhezinho do celular, qualquer celular que seja, é minuciosamente pensado. É muito incrível essa construção que você está segurando. O celular é hoje uma das maiores e mais preciosas criações do ser humano, sem dúvida. Internet. Já que falei do celular, não tem como falar da internet, não falar da internet, né? A internet revolucionou o mundo em que conhecemos, que agora é chamado de era tecnológica por causa da internet. Sem internet, a era tecnológica nunca existiria. E olha, meu irmão, hoje não dá pra viver sem internet, não, irmão. Não dá. Se você ficar sem internet, você tá literalmente desconectado do mundo. Não tem como você ficar sem internet. Ah, mas eu não tenho Wi-Fi. Mas você tem rede de dados de móvel. Algum modo de ter internet você tem. Não tem como ficar sem internet hoje em dia. Não tem como. Você já tá na era tecnológica. Então você é obrigado a se manter conectado. E hoje em dia, meu parceiro, tudo precisa de internet. O seu telefone precisa de internet. Inclusive, você está conectado à internet agora. Seu telefone, as televisões estão lançando linhas de televisão que precisam de acesso à internet também. Muita coisa precisa de internet, cara. Daqui a pouco o próprio carro, a própria moto, eles vão lançar também que necessita de conectividade com a internet. E olha, eu já sei o porquê, eu já sei aonde que esse rumo vai chegar. Mas eu vou fazer um vídeo abrangendo esse assunto aí mais pra frente. E cara, armazenamento na nuvem, vídeos de tutoriais, jogos, tudo você precisa de internet, cara. Muita coisa tá sendo dependente da internet. E eu acho que o propósito, o objetivo deles é realmente fazer com que o ser humano dependa da tecnologia da internet. Enfim, continuando, né? Como é que o ser humano conseguiu pensar em uma coisa tão incrível como a internet? Caraca, meu irmão. Conecta pessoas lá da China até pessoas de Portugal, do Brasil até o Japão, dos Estados Unidos até o México, sem precisar se locomover para conversar com pessoas. Você pode conversar com pessoa de dentro do celular, irmão. Cara, essa aí não tem como, sem descrição, sem discussão. Pra mim, na minha opinião, dos listados aqui,
essa é a mais importante criação do ser humano, no qual hoje em dia você não pode ficar sem. Essa é a mais importante criação do ser humano, a internet. Hoje não tem como você dizer, vamos voltar pro tempo da pedra e ficar sem internet. Não tem como. O ser humano necessita da internet, seja ele aceitando isso ou não, ele precisa de acesso à internet. Ponto final. E parabéns pro ser humano que criou. Não sei nem quem foi. Deixa eu dar uma olhada aqui, já volto. Eu dei uma checagem aqui no Google rapidinho pra ver quem foi que criou a internet, mas não tá dizendo especificamente quem foi que criou, mas tá dizendo quem foi que criou o projeto, o ponto inicial da internet, que lá atrás, há muitos anos atrás, lá em 1900 e bolinha, criaram um projeto que não era chamada internet. Criaram um projeto parece, no meu conceito de espionagem, de modo resumido, era voltado para a guerra. Criaram um mecanismo para ser usado na guerra e foram aprimorando esse equipamento cada vez mais até que foi chamado internet, mas não era do acesso livre para todo mundo, era para acesso limitado, era livre para acesso limitar militar. As forças armadas usavam e depois foi ficando cada vez mais conhecido e foi ficando cada vez mais livre, e é o que foi se aperfeiçoando também esse equipamento, essa tecnologia, e é o que hoje é chamado de internet, onde qualquer pessoa pode usar. Antes a internet ficava somente em computadores, notebook, havia de modems que usava chips, aquela coisa toda dos tempos antigos, dos anos 2000 até 2010 mais ou menos. Depois surgiram os Wi-Fi e entre outras coisas que foram aprimorando a internet, tornando ela mais rápida, mais acessível para as pessoas. É onde que surgiu o Wi-Fi, né? A Wi-Fi de fiação de cobre, e depois surgiu também, com o avanço da tecnologia, o surgimento do Wi-Fi de fibra óptica, e até o momento tá limitado a isso. Tem 5G também, daqui a 10 anos já vai ter até 30G, e a tendência é essa, avançar cada vez mais a internet, para ela estar em todo lugar do planeta. A internet já está conectada por satélite, tá? A Starlink, por exemplo, é um exemplo disso. Todos os satélites da Starlink têm acesso à internet. E olha, fico muito curioso de saber como é que deve ser a internet da Starlink. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque senão eu vou falar muitas outras criações dos seres humanos que, nossa, dá para abrir um livro. As criações dos seres humanos são inúmeras criações incríveis, geniais. Mas se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui, compartilha, dá like para que eu entenda que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu possa trazer mais vezes. Até o próximo vídeo. Valeu!